Olá, como está diário? Mando um abraço para você e para toda a comunidade. Isso aconteceu há apenas algumas semanas. Não foi algo que aconteceu diretamente comigo, mas eu estava lá, mesmo não sendo o protagonista, e vi tudo. E para falar a verdade, até hoje não tenho a menor ideia de como começar a explicar isso. Tudo começou porque um amigo da época do ensino médio perdeu a mãe. Já fazia anos que não nos víamos. Era aquele tipo de amizade que foi muito próxima em determinado momento, mas que a vida acabou afastando. Ainda assim, quando soube do que havia acontecido, senti que precisava ir vê-lo. Fui ao velório e encontrei meu amigo em um estado péssimo, como era de se esperar. A mãe dele era uma pessoa maravilhosa e eu gostava muito dela. Ficamos um tempo conversando. No começo falamos do básico, mas aos poucos a conversa foi ficando mais pessoal. Relembramos coisas da escola, pessoas com quem já nem temos contato, e também falamos sobre a mãe dele e sobre as lembranças que eu tinha dela. Ele me disse que não sabia o que fazer com tudo o que estava sentindo, que havia muitas coisas que ficaram sem ser ditas. Vocês sabem como é. Ele se referia àquilo que pensamos quando perdemos alguém e quando sentimos que talvez não tenhamos dito vezes suficientes o quanto amávamos aquela pessoa. Mas o estranho dessa história começou alguns dias depois, quando ele do nada voltou a me mandar mensagem. Disse que estava fazendo algo e que não sabia o motivo, mas sentia que só podia contar aquilo para mim. Na mesma hora eu já me senti estranho e perguntei o que era. Ele me respondeu que vinha mandando mensagens para a mãe dele. Assim, exatamente isso. Disse que sabia que ela não iria ler, mas que aquilo o ajudava a desabafar e que escrevia como se ela ainda estivesse ali. Sinceramente, até esse ponto nada me pareceu tão estranho. Mas então ele me contou outra coisa. No dia anterior, uma das mensagens tinha aparecido com 2 tiques, como se tivesse sido entregue. Eu disse que aquilo não fazia sentido, que provavelmente o número já estava ativo de novo ou tinha sido reassinado para outra pessoa. Mas a morte dela tinha acabado de acontecer. Ele nem sequer havia cancelado a linha ainda. Foi então que ele me explicou algo que me causou um enorme incômodo. Quando enterraram a mãe dele, ele mesmo colocou dentro do caixão algumas coisas que ela usava sempre. Entre elas, o celular e uma tesoura com a qual podava as plantas. Aí eu realmente não soube o que dizer, porque isso para mim é muito estranho. Mesmo assim, tentei manter a lógica. Falei que devia existir alguma explicação, que alguém podia ter pegado o telefone ou qualquer coisa do tipo. Por isso propus ir vê-lo pessoalmente. Quando cheguei à casa dele, percebi que ele estava diferente. Não parecia triste como no velório, mas estava como se não dormisse havia muito tempo. Então ele me disse algo que mudou tudo. Já não eram apenas os tiques de mensagem entregue. Agora estavam respondendo. Eu disse para ele parar de falar besteira, que alguém estava pregando uma peça. Ele não discutiu. Apenas estendeu o celular para mim. A conversa estava aberta. Eram mensagens muito longas, escritas por ele. Coisas que contava lembranças e pedidos de perdão por muitas situações. Mas no meio dessas mensagens havia respostas. Eu juro por Deus. Curtas e simples. Não eram muitas, mas estavam ali. Claro, eu disse que aquilo não provava nada, que qualquer pessoa podia ter escrito. Foi então que ele se aproximou um pouco e falou que faria uma pergunta que ninguém mais sabia. Pegou o celular e escreveu. Mãe, você sabe quem está aqui, não sabe? Por que nós dois deixamos de nos falar? Ficamos olhando para a tela. Eu não sei porquê, mas estava com muito medo. Nada acontecia. 1 segundo. 2. Vários. Eu já estava prestes a dizer alguma coisa quando naquele instante chegou uma mensagem. Pablo. Meu estômago embrulhou porque era verdade. Aquele tinha sido o motivo do nosso afastamento. E não era algo que ele saía contando por aí, era algo que só eu e ele sabíamos. Ele me olhou e disse:
Viu? Depois falou que faria outra pergunta. Disse que iria perguntar onde ela estava e quando voltaria a vê-la. Eu não sei explicar, mas naquele momento senti que algo estava errado. Como se aquilo não fosse algo com o qual devêssemos continuar brincando. Então, antes que ele terminasse de escrever, arranquei o celular da mão dele e, sem pensar, arremessei contra a parede. O aparelho quebrou, mas eu peguei de novo e bati outra vez contra o chão até que não ligasse mais. Meu amigo ficou fora de si, e eu entendo. Ele me empurrou e quase saímos no soco. Gritou perguntando o que havia de errado comigo. A única coisa que consegui dizer foi: aquilo não era sua mãe, então não continue com isso. Ele ficou furioso e me expulsou da casa dele. Desde então, nunca mais nos falamos. Eu sei que ele estava passando por algo muito pesado e sei que talvez o que fiz não tenha sido a melhor atitude. Eu não tinha direito nenhum. Mas também sinto que não podia deixar aquilo continuar e que algo estava prestes a se aproveitar dele. Não sei o que era aquilo. Não sei se realmente existe algo do outro lado capaz de fazer uma coisa dessas, ou se tudo tem uma explicação que simplesmente não estamos enxergando. Mas fiquei com essa dúvida, e por isso quis compartilhar aqui e perguntar a vocês. Vocês acreditam que algo assim possa acontecer? Olá a todos que me ouvem aqui no canal. Meu nome é José Maria. Quero contar a vocês algo que me aconteceu nos anos em que eu vendia cocos gelados à beira da estrada, junto com a minha esposa. Foi um trabalho que tivemos por muito tempo. Graças a esse negócio, conseguimos criar nossos filhos, pagar as despesas da casa e nos manter quando as coisas ficavam difíceis. No começo, tínhamos muito pouco. Nem sequer tínhamos uma barraca de verdade. Levávamos apenas uma mesa, um balde com gelo e alguns cocos que conseguíamos como dava. Com o tempo fomos montando um espaço mais firme com madeira, uma cobertura para nos proteger do sol e um banco onde minha esposa se sentava quando o calor apertava demais. Aquele lugar acabou se tornando parte da nossa vida. De casa até lá, levávamos cerca de meia hora. Eu empurrava o carrinho com os cocos, os facões, os recipientes com água e tudo o que seria necessário para o dia. Grande parte do caminho era de terra, porque morávamos em um povoado pequeno, onde quase não havia investimento em ruas pavimentadas. Na época de calor, a poeira levantava bastante. Já no período de chuvas, o caminho ficava mais pesado e o avanço era mais lento. Ainda assim, nunca faltávamos. O ponto era bom. Havia muitas palmeiras, a praia ficava perto e por ali passavam caminhonetes, turistas e também gente da própria região. Alguns paravam por curiosidade, outros já nos conheciam e procuravam nossos cocos sempre que passavam. Havia dias fracos, mas também temporadas em que quase não tínhamos descanso. Minha esposa sempre esteve comigo nesse trabalho. Enquanto eu abria os cocos e preparava tudo, ela cuidava das sacolas, dos canudos, dos guardanapos e do dinheiro, deixando tudo organizadinho. Ela tinha um jeito muito bom de lidar com as pessoas. Muitos clientes voltavam por causa dela, porque diziam que ela dava outro clima ao nosso ponto. Com o passar dos anos, o tempo foi chegando para nós. Nossos filhos cresceram, seguiram suas vidas e foram embora do povoado. Eu e minha esposa continuamos sozinhos, trabalhando como sempre, porque era o que sabíamos fazer. Eu já estava por volta dos 70 anos e ela também. Nessa idade, o corpo já não responde da mesma forma, mas ainda assim nos mantínhamos firmes na rotina de todos os dias. Foi então que a saúde dela começou a piorar. No começo eram incômodos que pareciam passageiros.
Uma dor aqui, uma febre ali, dias em que ela acordava sem vontade de se levantar. Depois começou a tossir com mais frequência. Às vezes ficava ofegante com pouco esforço. Em outras ocasiões tinha febre e passava quase toda a tarde deitada. Eu insistia para que ela descansasse, mas ela era muito teimosa. Se eu ia para o ponto, ela queria ir também. Dizia que não gostava de ficar sozinha em casa. Às vezes ela se sentava na cadeira desde cedo e ficava me observando trabalhar. Em alguns momentos cochilava, em outros apenas olhava a estrada ou as pessoas que passavam. Houve dias em que ela quase não falava, mas ainda assim fazia questão de me acompanhar. Eu sabia o motivo. Não era só para me ajudar. Era porque nós dois sabíamos, mesmo sem dizer, que aqueles anos já eram diferentes. Tudo exigia mais esforço. Tudo parecia mais frágil. Por isso ela se agarrava à ideia de continuar comigo no ponto, nem que fosse sentada, sem fazer quase nada. Esses últimos anos ao lado dela foram bonitos, mas também muito tristes. Ver ela se apagando aos poucos era algo que pesava em mim todos os dias. Havia momentos em que eu me fazia de forte diante dela, mas quando ela ia ao banheiro ou adormecia, às vezes eu chorava em silêncio. Não queria que ela me visse assim. Ela já tinha problemas demais com o próprio estado de saúde. Toda vez que eu a ouvia tossir, eu olhava imediatamente. Toda vez que a via ficar com os olhos fechados por muito tempo, pensava que talvez não tivesse sido certo levá-la comigo naquele dia. Pedi várias vezes para que ela ficasse em casa, que descansasse, que eu poderia ir sozinho. Mas ela sempre respondia quase da mesma forma. Dizia que enquanto ainda pudesse caminhar, continuaria indo comigo. Nunca me esqueci disso. Quando voltávamos para casa no fim do dia, o caminho parecia mais longo do que antes. O sol já estava se pondo, a estrada ficava mais vazia e ela caminhava bem devagar. Às vezes se apoiava no meu braço, enquanto eu empurrava o carrinho com a outra mão. Íamos assim, pouco a pouco, parando de vez em quando, quase sem falar. Alguns clientes já estavam acostumados a vê-la comigo. Havia pessoas que passavam 1 ou 2 vezes por semana e sempre a cumprimentavam. Por isso, quando ela começou a faltar com mais frequência, vários me perguntavam por ela. Eu dizia que estava em casa se recuperando, que tinha se sentido cansada e que logo voltaria. Naquele tempo eu ainda queria acreditar nisso, mas ela estava cada vez pior. Houve dias em que já nem conseguia se levantar sozinha da cama. Comer era difícil, falar também. A casa começou a parecer diferente. Continuei trabalhando porque não havia outra opção. Precisávamos do dinheiro, e eu também precisava me ocupar para não pensar tanto. Mas nada era igual. Chegar ao ponto sem vê-la sentada ao meu lado pesava muito. Eu tinha me acostumado demais com a presença dela, com o fato de ela estar ali me fazendo companhia, mesmo em silêncio. Ainda havia gente que perguntava por ela, e eu continuava respondendo a mesma coisa: que ela estava se recuperando. Se Deus quisesse, logo voltaria. E então aconteceu aquilo que eu já temia há muito tempo. Minha esposa faleceu. Quando ela morreu, a casa se encheu de gente. Vieram meus filhos, chegaram parentes e várias pessoas que nos conheciam havia anos. Por alguns momentos parecia que a casa continuava viva, como se aquela presença toda ajudasse a amenizar um pouco a dor. Mas isso durou pouco. Depois do enterro, cada um precisou voltar para a sua vida. Meus filhos ficaram alguns dias a mais comigo, tentando me fazer companhia. Mesmo assim, eles tinham suas famílias, seus trabalhos e suas responsabilidades. Chegou o momento em que também tiveram que partir. E foi aí que senti o golpe de verdade. De um dia para o outro, o silêncio tomou conta. Fiquei cerca de 2 semanas sem ir ao ponto de cocos. Não tinha vontade. Eu me levantava, sentava um pouco na beira da cama
e depois voltava a deitar. Às vezes nem fome eu sentia. Era difícil aceitar que agora eu estava realmente sozinho. Mas depois pensei que não podia me deixar cair. Achei que se eu ficasse trancado, iria afundar ainda mais. Então me obriguei a retomar o trabalho. Voltei a pegar o carrinho, organizar os cocos e caminhar até o ponto, como fiz durante tantos anos. Foi pouco depois disso que começaram a acontecer coisas estranhas. Já tinham se passado quase 3 semanas desde a morte da minha esposa. Naqueles dias comecei a sentir a casa diferente. Era como se ainda houvesse alguém me fazendo companhia. Era difícil explicar, porque não parecia algo estranho. Às vezes eu achava que sentia o cheiro dela. Era algo muito peculiar. De repente, na cozinha ou no quarto, vinha aquele aroma que sempre ficava nas roupas dela. Não acontecia o tempo todo, mas o suficiente para que eu parasse tentando entender se realmente tinha sentido aquilo ou se era coisa da minha cabeça. Eu não sabia como interpretar. Uma parte de mim achava que era apenas a dor. Outra parte já não tinha tanta certeza. Havia momentos em que eu sentia uma presença dentro de casa, como se eu não estivesse completamente sozinho. Mas tudo ficou ainda mais estranho em uma noite. Naquele dia fiquei até mais tarde no ponto. A verdade é que me dava tristeza voltar para casa. Enquanto eu trabalhava, ainda me distraía com os clientes. Voltar para casa era voltar ao silêncio. Então comecei a fechar mais tarde do que o normal. Já estava escuro quando eu vinha voltando. Eu empurrava o carrinho pelo caminho de terra. Dos 2 lados, só havia terrenos, árvores e trechos onde quase não se via nada. Aquela hora, quase ninguém passava. Só se ouviam meus passos, o rangido da roda e alguns sons do campo. Foi então que comecei a sentir algo estranho. Era como se alguém estivesse caminhando ao meu lado. Eu não ouvia passos claros, mas a sensação me acompanhava por todo o trajeto. Olhei para os lados e não havia ninguém, apenas a escuridão e a terra da estrada. Continuei andando, mas já não estava mais tranquilo. Em certo momento olhei um pouco mais para trás, e foi então que a vi. A alguns metros de distância, vinha uma sombra caminhando. Parecia uma mulher com um xale. Eu parei. Aquela figura continuou se aproximando devagar. Às vezes ela se misturava com a sombra das árvores, mas logo voltava a aparecer mais à frente. O que me deixou pensativo foi que a forma parecia muito com a da minha esposa. A altura era quase a mesma, o jeito de caminhar também. Até o xale parecia igual aos que ela costumava usar. Fiquei olhando, sem me mexer. Não fiz barulho, não chamei por ela, só olhei. Em certo momento, ela passou por um trecho mais escuro da estrada, onde as árvores cobriam quase toda a pouca luz que ainda restava. Entrou naquela sombra e não saiu mais. Simplesmente desapareceu. Esperei alguns segundos achando que talvez fosse surgir mais à frente, mas isso não aconteceu. O caminho ficou vazio. Não havia mais movimento. Não tinha ninguém. Aquilo me deixou confuso, e não era qualquer silhueta. Caminhava igual à minha mulher. A altura parecia a mesma. Até a forma como ela carregava o xale me parecia familiar. Fiquei parado mais um tempo. Depois, segui meu caminho. Naquela noite cheguei em casa cheio de dúvidas. Não sabia se o que eu tinha visto era coisa da dor que eu carregava, ou se de fato eu tinha visto algo. Passaram-se alguns dias e tudo pareceu se acalmar um pouco. Continuei indo ao meu ponto como sempre. Ainda era difícil voltar à rotina, mas pelo menos aquela sensação constante de que algo estranho me acompanhava começou a desaparecer. Até que uma noite aconteceu algo no meu ponto de cocos gelados. Naquele dia fiquei trabalhando mais do que o normal. Já eram por volta das 9 da noite e quase não passavam carros. O último cliente tinha ido embora fazia uns 30 minutos. Eu já estava arrumando as coisas para voltar
guardando algumas sacolas, organizando os cocos que restavam, deixando pronto o que eu levaria comigo. A verdade é que eu não queria voltar para casa, por isso demorava mais do que o normal para fechar tudo. Estava tudo em silêncio. A estrada quase sem movimento, e ao redor só se ouvia um ou outro barulho distante. Eu estava de costas para a estrada, ocupado com minhas coisas, quando ouvi alguém se aproximando. Não virei na hora. Pensei que podia ser algum cliente de última hora ou alguém passando. Continuei mexendo em algumas coisas, até sentir que a pessoa já estava bem perto. Então, me virei. E vi. Era a minha esposa. Ela estava ali, bem na minha frente, do outro lado do balcão. Usava o chale, e estava exatamente como quando ainda estava comigo, como nos dias bons. Fiquei paralisado. No começo não consegui dizer nada. Senti o corpo tremer e a voz travar na garganta. Ela continuou me olhando. Como o balcão cobria da cintura para baixo, eu só conseguia vê-la da metade para cima. Mesmo assim, não havia dúvida. Era ela. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ela falou comigo com a voz suave, pedindo que eu me acalmasse. Depois, sorriu. Eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Só conseguia olhar para ela. A única coisa que consegui dizer foi que sentia a falta dela, com a maior dor que já senti na vida. Ela respondeu que também sentia a minha falta. Depois disse que tinha estado cuidando de mim e que não gostava de me ver triste. A voz dela era tranquila, do mesmo jeito que era quando falava comigo em casa, tentando me acalmar. Então, naquele momento, ela me pediu um coco do jeito que gostava. Eu preparei. Fiz tudo quase no automático, sem pensar muito. Enquanto preparava, as lágrimas continuavam caindo. Não tentei impedir. Já não conseguia. De vez em quando eu olhava para ver se ela ainda estava ali. Em um momento, ela colocou a mão sobre a madeira do balcão. Eu coloquei a minha por cima. Estava fria, mas eu senti. E foi isso que mais me abalou. Foi ali que comecei a chorar como não chorava há dias. Não pensava mais se aquilo fazia sentido ou não, eu só estava ali diante dela. Ela disse que me amava muito, e então as lembranças vieram. Lembrei de quando a conheci. Ainda havia jovem, com aquele jeito dela de abaixar o olhar quando ficava nervosa. Era como se o rosto dela mudasse diante dos meus olhos. Lembrei da primeira vez que a acompanhei por uma rua do povoado e de como foi difícil tomar coragem para falar com ela do jeito que eu queria. Lembrei das mãos dela quando ainda eram fortes, da risada quando éramos jovens, da esperança com que começamos a construir nossa vida juntos. Vi ela carregando nossos filhos quando ainda eram pequenos. Vi as noites em claro quando algum deles ficava doente. Vi cada fase da vida dela passando diante de mim. E depois vi ela ali, no ponto, sentada na cadeira ajeitando o chale, me observando abrir cocos enquanto os carros passavam pela estrada. Isso foi o que mais me quebrou, porque entendi que não estava vendo só a minha esposa como apareceu naquela noite. Eu estava vendo de uma só vez toda a vida que ela me deu. Eu já sentia o rosto molhado, a garganta travada e o peito em pedaços. Queria dizer tantas coisas, mas não conseguia organizar nenhuma. Queria agradecer por uma vida inteira. Queria pedir perdão pelas vezes em que não soube compreendê-la. Ela me olhou com uma ternura que eu nunca vou esquecer. Disse que vivemos muito juntos e que ela nunca partiu sem se sentir amada. Aquilo me desfez por completo. Era exatamente o que eu precisava ouvir e algo que eu nunca imaginei que escutaria da boca dela outra vez. Mal consegui concordar, apenas balancei a cabeça. Ela soltou minha mão devagar. Antes de ir, me olhou uma última vez e disse algo que até hoje ainda me dói e me conforta ao mesmo tempo. Não chore por como eu fui embora. Lembre-se de como eu te amei. E então se despediu.
Virou-se e começou a se afastar pela beira da estrada. Fiquei olhando, desejando que aquele momento nunca acabasse. Ela levantou a mão, de leve, como fazia quando se despedia da porta de casa ou do ponto, enquanto eu saía para empurrar a carretinha. E então, eu não aguentei mais. Comecei a chorar como nunca na vida, com o coração cheio de dor, mas também com uma paz que eu não sentia desde que ela tinha partido. Foi a última vez que a vi naquela estrada. Mas eu sei que foi o maior presente que Deus poderia ter me dado. Eu sei que ela veio se despedir. E, na verdade, aquilo me libertou. Continuo na minha casinha no povoado e com meu ponto de cocos gelados do Zé. Agora só sei que ela cuida de mim lá de cima. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Todos os anos minha família faz uma viagem épica juntos. A gente fica na casa da minha tia e do meu tio, que fica bem de frente para o oceano, em West Palm Beach. O filho deles, William, tem a mesma idade que eu e a gente sempre se deu muito bem. E não é só a minha família direta. Outra tia e outro tio também vão levando os filhos deles. A filha deles, Teresa, é minha melhor amiga. A gente passou todo o ensino médio juntas, e como temos a mesma idade, o mesmo sobrenome, e até nos parecemos um pouco, todo mundo achava que éramos gêmeas. A gente adorava essas viagens em família justamente por isso. A gente vivia dizendo para as pessoas que éramos irmãs gêmeas. Conforme fomos ficando mais velhos, eu, Teresa e William começamos a aproveitar essas viagens como verdadeiras estrelas do rock. Passávamos o dia na praia com a família, mas à noite o William levava a gente para bares e baladas. Como ele era o cara local, conhecia todos os lugares mais badalados. Em uma dessas viagens, alguns anos atrás, nós três presenciamos algo estranho. Algo que até hoje me incomoda e me assusta. Teresa e William não ficaram tão impactados quanto eu. Eles acham que o que vimos foi alguma pegadinha ou só uma situação estranha. Eu não tenho tanta certeza. A viagem estava sendo como qualquer outra em West Palm. A gente estava aproveitando ao máximo. De vez em quando nessas viagens, o William acabava bebendo um pouco demais. Talvez nem fosse tão sem querer assim, já que ele gostava bastante de beber. E por causa disso, eu e Teresa sabíamos exatamente quando ele passava do limite. Normalmente, esse era o momento em que decidíamos encerrar a noite e arrumar um jeito de voltar para casa. Eu sempre era a responsável por isso. Bebia só até certo ponto e depois ficava de olho para garantir que Teresa, e principalmente o William, não acabassem largados em algum canto. Naquela noite específica, o Will começou a ficar meio alterado em um dos bares. Ficava dizendo que por ser da cidade, podia falar o que quisesse, o que claramente não é assim que funciona. Ele acabou irritando várias pessoas no bar e foi expulso por alguns caras mexicanos. Ele estava meio enrolando as palavras, mas estava bem. Não bateu a cabeça nem nada. Acho que o que mais machucou foi o ego. Pedi para Teresa ficar de olho nele enquanto eu tentava arrumar um Uber ou qualquer outra forma de a gente voltar para casa. Ele ficou me chamando de estraga-prazeres, e foi aí que eu tive certeza de que era hora de ir embora. Consegui uma corrida que chegaria em poucos minutos. Enquanto a gente esperava, liguei para o meu namorado e contei como a noite estava sendo. Ele riu e pediu para eu ligar quando chegasse em casa. Assim que desliguei, Teresa veio correndo até mim, desesperada. Ela disse que se distraiu no celular e quando percebeu, o William tinha levantado e simplesmente sumido. E ele definitivamente não estava em condições de sair andando por aí. Tentei ligar para ele, mas o celular caía direto na caixa postal, o que sinceramente era bem típico dele. Depois de alguns minutos andando pelas ruas e gritando o nome dele,
ouvi a Teresa gritar que tinha encontrado. Era o Will. Ele estava andando todo torto em direção a uma área que parecia um pântano ou uma floresta, sei lá. Não sei exatamente como chamar aquilo. Era uma área bem fechada, cheia de árvores, lama e terra. Vou chamar de pântano, porque combina mais com a ideia. Enfim, Teresa conseguiu segurar ele antes da gente entrar ali e começou a dar uma bronca daquelas. William só ria, parecendo uma criança. No segundo em que ela soltou ele saiu correndo direto para dentro do pântano. Não sei se foi adrenalina ou raiva, mas sem pensar duas vezes, nós duas corremos atrás dele. Não demorou muito para alcançarmos. Ele estava tão bêbado que mal conseguia se mover direito. Usando a lanterna do celular, começamos a perceber o quão sujo e nojento aquele lugar era. Nossos pés ficaram completamente cobertos de lama. Quando estávamos saindo da parte mais fechada da vegetação, o próprio William mandou a gente ficar em silêncio. Nós duas olhamos para ele com cara de quem ia socar a cara dele, mas antes de falarmos qualquer coisa, ele insistiu. Shhh! Ele se agachou e parecia assustado. Era um William completamente diferente de segundos antes. E não demorou para entendermos o porquê. Começamos a ouvir gritos. Gritos vindos de algum lugar dentro do pântano. Mas não eram gritos normais. Pelo menos para mim, não eram. Eram gritos como eu nunca tinha ouvido antes e nunca mais ouvi desde então. Nós três ficamos completamente em silêncio enquanto aqueles gritos ecoavam ao nosso redor. Era impossível identificar de onde vinham exatamente, mas quem quer que estivesse gritando parecia estar em perigo. E então, tão de repente quanto começaram, os gritos pararam. A gente não se mexeu. Ficamos ali naquele pântano cheio de lama, por pelo menos mais 15 minutos. Foi assim até que de repente saímos correndo o mais rápido possível e voltamos para uma das ruas com bares. Pegamos um carro e fomos para casa. A sobriedade veio na hora. Tentamos entender o que tínhamos ouvido e encontrar alguma explicação racional. Nada fazia sentido. A Teresa sugeriu que voltássemos ao pântano na manhã seguinte. Durante o dia, segundo ela, seria seguro explorar a área e ver se havia algo preocupante. Eu não fazia ideia de como voltar exatamente ao mesmo lugar, mas a Teresa é boa nisso. Ela é praticamente uma trilheira profissional e provou isso ao nos levar exatamente ao ponto onde tínhamos nos escondido na noite anterior. As marcas no chão ainda estavam lá, os 3 lugares onde tínhamos ficado agachados. Conversamos um pouco sobre de onde achávamos que os gritos tinham vindo. Era difícil ter certeza por causa do eco, mas surpreendentemente todos apontamos a mesma direção. Teresa foi na frente, abrindo caminho pela vegetação densa. Não havia trilha nenhuma. Estávamos basicamente atravessando moitas e poças de lama. Alguns minutos depois, Teresa soltou um suspiro assustado. Em um galho de árvore estava presa a manga de uma jaqueta jeans suja de sangue. Só a manga. No chão, logo abaixo, havia várias pegadas diferentes na lama, como se tivesse havido algum tipo de luta. Eu já queria ir embora naquele momento, mas Teresa decidiu avançar um pouco mais. Não muito longe dali encontramos uma pequena clareira cercada por árvores. No chão estava o restante da jaqueta jeans. Ao redor dela, mais pegadas com sangue, todas concentradas no mesmo ponto, reforçando a sensação de que algo tinha acontecido ali. Saindo daquele ponto havia apenas um conjunto de pegadas, seguindo em linha reta para dentro de uma área ainda mais fechada, onde já era impossível continuar rastreando. Para mim, aquilo já tinha acabado. Eu disse para Teresa e para o William que não me sentia segura e queria voltar para casa. Eles não estavam tão assustados quanto eu, mas também não estavam tranquilos. Voltamos. E até hoje não sei por que aceitei isso, mas concordamos em simplesmente deixar para lá. Naquele momento eu tinha certeza de que tínhamos presenciado algum tipo de crime. Mas William e Teresa não concordavam totalmente. Disseram que era possível,
mas que provavelmente tinha sido só uma coincidência estranha a gente encontrar aquela jaqueta e por acaso ter ouvido gritos na noite anterior. O Will também argumentou que, se chamássemos a polícia, poderíamos acabar sendo os únicos ligados ao caso, caso realmente fosse um crime. E isso nos assustou mesmo não tendo nada a esconder. Ele disse que talvez a polícia nem acreditasse em 3 jovens dizendo que estavam no meio de um pântano aleatório e ouviram algo assim. Será que acreditariam que nosso primo bêbado simplesmente entrou ali por acaso? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ligado para a polícia assim que ouvi os gritos. Na época, achei que o William tinha levantado bons pontos e que o melhor era seguir em frente e esquecer. Mas já se passaram vários anos e eu ainda penso naqueles gritos. Até hoje me pergunto se realmente presenciei um crime ou se foi apenas algum tipo de situação extrema. De qualquer forma, tirar isso do peito agora foi de certa forma terapêutico. E eu sinceramente espero que ninguém nunca precise ouvir um grito como aquele na vida, porque você nunca esquece. Eu me lembro dessa história com muito carinho. Minha avó contava ela toda vez que eu ia visitá-la. Ela era natural de Palmas, no Tocantins, mas também tinha uma casa em Leme, na Bahia. Ela me dizia que aos 15 anos foi morar lá por um tempo. Foi nesse período que conheceu uma amiga com quem passava todo o tempo. As duas se queriam muito. Ela dizia que quando conheceu meu avô, se casou com ele e voltou a morar em Palmas. Foi muito difícil para ela, e chorou bastante porque já não poderia ver a amiga como antes. Os anos foram passando, e elas continuaram mantendo contato por telefonemas e recados, até que um dia, enquanto conversavam por telefone, a amiga disse que queria visitá-la. Minha avó mal cabia em si de tanta felicidade. Quando finalmente a amiga chegou, passaram horas conversando sobre todas aquelas pequenas coisas que não tinham conseguido compartilhar durante tanto tempo. Levaram ela para conhecer cada canto do lugar, andando por todo o povoado. E no último dia da visita, minha avó organizou um passeio ao rio, porque a amiga adorava nadar. Era a maneira perfeita de encerrar aquela visita. Foram todos para o rio, minha avó, os filhos dela e a amiga. Todos entraram na água para nadar o dia inteiro, menos minha avó, que não sabia nadar. A amiga parecia uma criança pequena, aproveitando cada segundo. Minha avó preparava alguma coisa para comer sem parar de olhar para a água, para ficar de olho em todos. Foi então que percebeu que várias vezes a amiga demorava demais para voltar à superfície. Ficava muito tempo debaixo d'água. Saía, puxava o ar e mergulhava de novo. E cada vez demorava mais para reaparecer. Minha avó começou a sentir um pressentimento ruim, embora não soubesse explicar por quê. Só ficava repetindo para a amiga que parasse com aquilo, que saísse da água e viesse comer com ela. Sim, não se preocupe, só mais uma vez e já estou indo, respondeu a amiga antes de mergulhar outra vez. Minha avó sentiu uma sensação estranha no estômago. Ela largou o que estava fazendo e caminhou até a margem do rio. Ficou ali nervosa, esperando a amiga voltar à superfície. Mas os minutos passaram e ela não aparecia. Desesperada, minha avó gritou para o filho mais velho, meu tio Geraldo, entrar na água para procurá-la. E no exato momento em que meu tio mergulhou, a amiga surgiu atrás da minha avó. Passou ao lado dela. Minha avó não conseguiu ver seu rosto e no instante em que sentiu sua presença tão perto, um arrepio percorreu todo o corpo. Sou idiota, não faz isso, você me assustou, disse ela. Sem sequer virar para olhar, ouviu a amiga responder enquanto entrava novamente no rio. Sim, já estou indo. Adeus.
Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Logo depois, meu tio saiu da água e cerca de 100 metros rio abaixo, onde havia um grupo de pessoas, começaram a gritar que havia uma mulher afogada. Assim que ouviram aquilo, minha avó e meus tios correram até lá para ver o que estava acontecendo. As pessoas estavam tirando um corpo do rio. Minha avó desmoronou quando viu que era sua amiga. Horas mais tarde, ela esperava do lado de fora do hospital para que entregassem o corpo. Em casa já estavam preparando tudo para o velório. Mas o pior é que minha avó não fazia ideia de como contar para a família da amiga o que tinha acontecido. Então, seu filho mais velho foi até outro estado para avisá-los. Meu tio conta que, quando chegou e deu a notícia, os familiares ficaram fora de si e começaram a agredi-lo. Queriam entregá-lo à polícia, dizendo que ele era um dos responsáveis pela morte. Por sorte, ele conseguiu entrar em contato com meu avô, que foi até lá com alguns primos para esclarecer tudo. Explicaram o que havia acontecido e chegaram a um acordo com a família daquela mulher. Pagariam as passagens dos filhos dela para que fossem buscar o corpo. Por causa de toda essa demora, o corpo da senhora permaneceu 2 dias na casa da minha avó. Minha mãe conta que durante esses 2 dias, no quarto onde o corpo estava, ouviam-se vozes, choros e ruídos estranhos. Acabaram fechando aquele cômodo. Ninguém queria entrar, nem sequer se aproximar. Meus tios contam que na primeira noite ouviram um choro longo, que sem dúvida vinha do corpo. Depois um médico disse que em alguns casos, os corpos podem continuar emitindo certos sons ou até apresentar algum tipo de reação que pareça movimento, e por isso tentaram acreditar que aquilo era normal. Mas o que não podia ser normal, o que ninguém consegue explicar até hoje, aconteceu na noite anterior à chegada dos filhos para buscar o corpo. Um barulho tão forte ecoou pela casa que acordou todo mundo. Quando foram ver, encontraram as imagens da parede caídas no chão. Imagens religiosas. Um quadro da Virgem. Um crucifixo. Até algumas velas estavam derrubadas. De alguma maneira, tudo tinha caído ao mesmo tempo. Tudo aquilo só parou quando levaram o corpo da senhora embora. Meu nome é Lázaro. Sou natural de Melgaço, no Pará, e hoje trago uma história da minha infância. Naquela época, a casa onde moro atualmente ainda não estava totalmente terminada. Isso é um detalhe relevante para esse relato. Tive uma infância difícil e lembro claramente daquela noite que fazia um frio terrível. Não sei exatamente o que fiz, mas meu pai ficou bravo comigo e me mandou dormir do lado de fora. Chorei muito porque não queria sair já que estava frio demais da conta. Minha mãezinha, embora não pudesse fazer muito, me deu uma jaqueta e, com lágrimas nos olhos, tive que sair. Naquela época, perto da casa, havia uma oficina mecânica no mesmo terreno, que hoje em dia virou um conjunto de barracos para alugar. Lembro que alugávamos o espaço para um senhor guardar a caminhonete dele. Então fui até lá e me sentei chorando, sentindo o frio atravessar minha blusa. Por sorte vi meu cachorro por perto e o chamei, pensando que se ele ficasse comigo, nós dois poderíamos nos aquecer. E assim foi. Ele se deitou ao meu lado e, pouco a pouco, comecei a me sentir um pouco mais quente. Mais tarde, já de madrugada, ainda acordado, percebi que meu cachorro entrou em estado de alerta. Notei que ele ficou tenso e todo eriçado. Como naquela época não havia iluminação no terreno, tudo estava completamente escuro. A primeira coisa que pensei foi em verificar o interior da oficina para garantir que não havia ninguém lá. Para minha sorte, não vi nada estranho, mas então, ao olhar para a área onde ainda tenho algumas árvores frutíferas, levei o maior susto da minha vida. A uns 30 passos de onde eu estava, vi uma mulher vestida de branco e brilhando como se emanasse luz própria.
Ela carregava uma cesta e parecia estar colhendo frutas. Naquela parte do terreno havia mangueiras, vários pés de acerola e um pouco mais distante, no canto mais escuro, um pé antigo de ameixa. Ao ver aquela mulher, senti um medo indescritível que me fez começar a chorar. Meu cachorro também começou a uivar e ficamos paralisados enquanto ela continuava colhendo frutas. Logo a vi caminhar em direção ao pé de ameixa, para a parte mais escura e afastada do terreno. Desviei o olhar por um instante e quando voltei a olhar, ela não estava mais ali. Ela desapareceu sem deixar rastro, como se a terra a tivesse engolido. Apavorado, chamei meu cachorro para se deitar de novo ao meu lado. O frio continuava intenso, e depois do que eu tinha visto, o medo me manteve acordado. Tentei dormir de novo, e justo quando finalmente estava quase conseguindo, senti meu cachorro se mexer outra vez. Meu coração acelerou, e a primeira coisa que fiz foi olhar para as árvores. Aquela mulher estava a poucos passos de mim, me encarando fixamente, bem na divisa entre a oficina e as árvores. Sendo apenas um moleque tomado pelo medo, fechei os olhos e comecei a chorar. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas quando reuni coragem para olhar novamente, de novo ela não estava mais lá. Não sei o que foi que vi naquela noite, e honestamente acho que é algo que nunca vou conseguir explicar.